E Aí eu deixei. e quando vai pro ar e aí descobre que depois era mentira, por que o jornalista tem alguma culpa nisso? Porque você precisa ter cuidado. Entendeu? Uma hora ou outra você vai ser enganado. A escola de base em São Paulo é um exemplo claríssimo disso, né? E lá o negócio foi muito pesado, né? Então, volta e meia, por exemplo, porque alguém quer te enganar. Numa denúncia, quem é denunciado quer se defender. Então, ele não vai te contar a verdade. Às vezes, o que denuncia, às vezes, quer exagerar, até para colocar. Então, você fica numa situação sempre delicada. Então, eu acho que o importante é, primeiro, ter informação, duvidar, investigar, perguntar, contextualizar a coisa, imaginar, nunca confiar nas pessoas, sempre. Você não pode confiar. O ser humano, infelizmente, é assim. E eu aprendi a não confiar e a duvidar acima de qualquer coisa. Então, nessas dúvidas, eu já consegui me livrar de vários erros, né? Claro que eu já fui vítima, mas a gente tenta não ser. Então, se você não for esperto, você é enganado sempre. Você citou Escola de Base de São Paulo, o que que é? É porque, na verdade, eu vou até citar um caso mais recente, que foi aquele caso daquela mulher em Santos, em que houve o sequestro de crianças, né, e aquilo começou a circular na internet, e as pessoas soltaram o retrato falado, e passou uma mulher, as pessoas acharam que era mulher, e mataram a mulher. Entendeu? Então, assim, o engano ele acontece em todas as formas. A escola de base também foi uma coisa mais semelhante, envolvendo pornografia infantil, aquela coisa de sexo com criança, e não era verdade. Entendeu? Só que eu lembro o Volmir Salaro, que era o repórter, inclusive agora tem um documentário dele, no Globoplay, falando sobre isso, que foram uns erros históricos, né? Eles destruíram a escola, acabaram com a carreira empresarial desse casal que era dono da escola, que na verdade eles não tinham nada a ver com a história era mentirosa, fantasiosa, e pegou, por exemplo, um jornalista da Globo, experimentado, acostumado com essas coisas, experiente, mas caiu no conto do vigário e o resultado foi horrível, né? Pior foi dessa mulher, né, que perdeu a vida, né, por conta de informações que às vezes as pessoas querem assumir alguma coisa e assumir na hora errada, né? São dois fatos diferentes. Um foi jornalístico, que é a escola de base, e esse outro foi via rede social. Divulga o retrato falado, as pessoas acham que e querem fazer justiça pelas próprias mãos. Como é que fica essa questão quando o jornalismo, por exemplo, no caso da mulher, se tivesse sido um jornalista que tivesse identificado a mulher ou, sei lá, uma situação de, vamos supor, uma pessoa está sendo acusada de estupro, de ser estuprado, de ser estuprador no caso. E o jornalista divulga isso e tudo mais, e aí tente a entender que E não realmente era ele é verdade. culpado e não é verdade. Ele Como vai é que pagar fica a por isso. questão do jornalista? Ele vai Ele pagar se por isso. retrata? Tem Existem casos de alguma Eu retratação? vou te Porque eu contar um não. exemplo que aconteceu com a gente. Exatamente isso que você disse. A delegada Adriana Corsi, que hoje é deputada federal, ela estava numa delegacia e ela teve uma denúncia de que uma criança tinha sido estuprada no banheiro de uma escola. E ela prendeu uma pessoa, chamou a imprensa, mostrou a pessoa, né? Agora, por exemplo, a delegada investigou, colocou lá, apresentou, você tem subsídios para colocar aquilo no ar. Todo mundo colocou, né? Só que logo depois, o que aconteceu? A família entrou em contato com todos os veículos, né, inclusive com a gente. Ninguém deu moral, né, eles dizendo, olha, não é, a situação não é essa, pá, pá. Nós demos direito de resposta na hora. Nós fomos lá, ouvimos ele, ouvimos a família, contamos a história dele, ele era um picolezeiro. Contamos a história todinha e colocamos no ar. Depois descobriu que ele não era culpado. O advogado entrou com uma ação de indenizatória grandiosa contra as afiliadas e contra as redes, né? O único que foi que conseguiu, por exemplo, não ser condenado fomos nós, porque nós demos o direito de resposta. O direito de resposta tem que ser um direito, não tem conversa. É direito de resposta na mesma proporção. Não é porque você vai dar, se você fez uma matéria de 5 minutos, você vai dar 1 minuto. Não, se você fez uma matéria de 5 minutos, você dá 5 minutos. Direito de resposta é direito, porque você nunca tem um lado só no jornal, você tem dois, né? Agora,
existem diferenças, por exemplo, às vezes o cara cometeu um crime e ele confessou o crime. Ele está dizendo que ele fez, né? Aí, entendeu? Aí é onde é que cabe o direito de resposta se ele realmente colocou. Se ele quiser dar entrevista, ele pode dar entrevista, não tem problema. Agora, o direito de resposta ele é sagrado, é lei. Você tem 48 horas para dar o direito de resposta, senão ele entra na justiça contra você. E é justo. Eu acho que a responsabilidade do jornalista é muito grande. Eu sempre brinco que o erro médico mata uma pessoa e o erro de jornalista atinge muita gente, principalmente se for um problema mostrado em rede, milhões de pessoas. Né? Você pode acabar com a carreira de uma pessoa, você pode acabar com a vida de uma empresa. Imagina se fizer uma denúncia falsa sobre alimentos. Quem que vai comprar mais aquele alimento? Então a responsabilidade nossa ela é muito grande. A gente tem que saber onde nós estamos pisando. Mas e se no caso a consequência for fatal? No caso do picolezeiro, ele não foi, digamos, morto pela população. Que já existe algum caso, alguma coisa assim do tipo. Quando não tem essa consequência fatal, quando tem no caso, como é que o jornalista ele lida com isso? Quais são as consequências, por exemplo? Quem matou é homicida. Porque você não pode fazer justiça pelas próprias mãos. No caso da menina lá, foi uma população, foi Aí é homicídio. Dezenas de pessoas. Homicídio triplamente qualificado, porque por motivo torpe, sem defesa da vítima e por aí afora vai. Então quem matou tem a culpa. No caso lá, foi divulgado um retrato falado. Não é problema você divulgar um retrato falado. Até ajuda na identificação. Mas o que acontece? Se você viu uma pessoa parecida, liga para a polícia. Viu uma pessoa que parece com esse retrato falado. Está aqui na rua tal. Quem tem que atuar é a polícia. Uhum. Né? Você pode até... mas não é o caso. Mas é a polícia que tem que atuar, não é você. E outra coisa, justiça com as próprias mãos é crime. Né? E se, por exemplo, nesse caso tivesse acontecido alguma coisa com esse picolezeiro, quem matou é homicida, a delegada obviamente ia responder. E deve ter respondido. Eu acho que o advogado deve ter entrado contra ela.